Olá, minha gente, professor Nelson Sartori aqui com vocês. Vamos falar hoje sobre colocação pronominal. Vamos lá. Sei que está todo mundo ansioso para ver isso daqui cai bastante. Vamos dar uma olhadinha como é que funciona essa parte. Então vamos lá comigo, olha só. Então, vamos caminhar. Aqui, ó. Então sai agora, deixa eu ficar pequeno, né? Porque senão eu vou atrapalhar vocês. Aqui, ó. Tá? Então vamos lá. Pessoal, quando a gente fala de colocação pronominal, o que a gente precisa entender? Tá? Que dentro da lógica, que nós temos primeiro quem manda, depois quem obedece, depois o resto. Tá? Então, se eu for pensar nisso daí, eu tenho o quê? Primeiro, o substantivo, depois o verbo, depois o resto. Tá? Dentro do resto, a gente chama o pronome. Um dos termos. Um termo é o pronome. Então, se você for observar, pela lógica, qual é o lugar do pronome? É vir depois do verbo. Essa, tá? É a condição natural do pronome. Tá? Ou seja, é vir depois do verbo. Vir depois do verbo. Mas o que acontece? A posição do pronome, nós estamos falando do pronome oblíquo, a posição do pronome acontece ali em função a quê? Ele é um termo atrativo. Na verdade, não é, falou assim, é que pode ser atraído. Então, o que acontece? Quando eu tenho o substantivo ou qualquer palavra antes do verbo, essa palavra aqui ó, tem poder atrativo, tá bom? Então, tudo que vem tem poder atrativo, tá? Se eu não tiver nada, quem tem poder atrativo é o verbo, então o pronome fica sempre aqui. Então, qual que é a condição? A ênclise. A ênclise nós chamamos de condição natural também. Por quê? É quando o verbo inicia a oração. Olha só. Alugam-se salas. Tá? Vistam-se bem. Então, essa é a condição natural. Quando eu começo com o verbo, meu pronome vem depois. Tá? Mas o quê? O que determina isso? Porque antes eu não tenho nada atrativo. Então, por exemplo, ó, como é que funciona? Eu tenho o verbo mais o pronome. Por quê? Porque aqui atrás eu não tenho nada, tá? Eu não tenho nada aqui atrás. Então, a colocação dele é normal. O que é ênclise? É quando o verbo inicia a oração. Como eu não tenho nada antes, o poder dele é o quê? Maior. Então, o pronome vem depois. Isso é ênclise. O que é a mesóclise, que é esse caso? É com uma condição especial. É quando o verbo está no futuro. Não importa se é futuro do presente, se é futuro do pretérito. Tá bom? Verbo no futuro, o que acontece? O pronome vem no meio. Então, olha aqui, ó. Então, é como se eu dividisse o verbo assim, ó. Verbo. E aqui no meio, eu pusesse o pronome. Quando isso daqui vai acontecer? Quando esse cara aqui, ó, nosso verbo, tá? Vamos fazer assim. É o verbo no futuro. Então, o que acontece? O pronome vem no meio, porque é chamado de mesóclise, porque meso é meio, tá? Então, quando eu começo com o verbo, o pronome vem depois. Mas se esse verbo estiver no futuro, o pronome vem no meio. Sempre, desde que eu não tenha aqui atrás, ó, alguma coisa atraindo. Então, por exemplo, ó, vender-se-ia, futuro do pretérito. O que acontece? Pronome no meio. Tá? Comprá-lo-ei, futuro do presente. Pronome vem no meio. Hoje a venderei, coloco. Meu verbo está no futuro do presente. Está no futuro.
porém eu tenho termo atrativo. Olha aqui, ó. Termo atrativo. Como é que eu sei que é um termo atrativo? Vem antes do verbo. Tudo que eu coloco antes do verbo, eu estou dizendo, você tem mais poder que o verbo. Tá? Então você tem poder de atrair o pronome, que foi o que aconteceu. Ah, mas todas as palavras atraem o pronome? Todas. Só que algumas fazem isso obrigatoriamente e as outras fazem isso facultativamente, sabe? Não é assim, ai, é obrigado. Falou, não, não é obrigado. Tá? Então, olha só. Então, essa é a condição. Mesóclise é o quê? Começo com o verbo ou então não importa. Não preciso começar. É o verbo no futuro, não importa se o verbo vem no meio depois. É verbo no futuro, vai ocorrer mesóclise desde que, ó, desde que não haja termo atrativo. Então, a mesóclise ocorre quando não há termo atrativo. Tá bom? Havendo termo atrativo, que é esse cara aqui, ó. Tá? Por exemplo, hoje, atrai o pronome. Então, agora a questão é, mas então o que é um termo atrativo? Vamos ver as relações. É o que nós chamamos de próclise, é quando há atratividade, condição atrativa. Quais são essas condições? Por exemplo, palavra negativa. Palavra negativa. O que é o nunca, o nem, o nada, o ninguém, o não, tá? Tudo que você inventar de palavra negativa vai atrair, tá? Tudo vai atrair. Essa é a primeira condição. Eu tenho aqui a minha palavra atrativa, meu pronome atrás do verbo, tá bom? Não se deve jogar lixo no rio, nunca se deve, tá? E assim vai. Segunda condição é quando essa palavra for um advérbio. Qualquer advérbio atrai. Ó, tá aqui o nosso advérbio. Ela machucou-se descuidadamente. Então, lembrando que o não, o nunca, tá? São também advérbio de negação. Mas, só para separar qualquer palavra que é negativa, ó. O nunca é advérbio de negação, o nem é conjunção negativa, o nada, pronome indefinido, ninguém, pronome indefinido, não, advérbio de negação, tá bom? Palavra negativa atrai de uma maneira geral, tá? Advérbio, todos eles atraem. Conjunção subordinada. Quais são as conjunções subordinadas? Adverbiais, todas, substantivas. Então, todas as conjunções adverbiais caem, todas as substantivas, que são, na verdade, as conjunções integrantes, que ou se. Sempre, sempre é assim. Tá? Então, que, quando, então aqui, ó. Quero que te cuides, tá? O que, conjunção integrante. O T veio para trás. Virei quando me convier, tá? Conjunção adverbial. Pronome para trás. É ridícula, embora se vista bem. Conjunção adverbial. Tá bom? Houve atratividade? Houve. Depois. Pronome relativo. Tá? Pronome relativo, quais são os pronomes relativos que a gente tem aqui? Ó? Tá? Se você for ver. É o que, o quem, o qual, o onde. Eles atraem. Eles têm a capacidade de atratividade dos elementos. Tá? Então, assim, isto é o que, né, você pode ver aqui. Deixa eu até reforçar ele, porque ele está ruinzinho, né?
Aqui. Para ficar igual aos outros, né? E a gente ter não é nem isso, tá? Não é nem isso, é assim, ó. Tem que grifar, né? Tem de grifar, vamos grifar. Fica legal aqui. Pronto, assim fica tudo grifado. Né? Ó, então o que a gente tem aqui? Deixa eu voltar. É esse C aqui que eu tenho de reforçar. Aquele que é o meu pronome. Agora eu volto para a caneta vermelha. Pronto, então aqui, ó. Pronome relativo. Isso é o que se pode fazer, tá? Então o que nós temos aqui, ó? Pode fazer, ele veio antes, tá bom? Alguém me perguntou as horas. Pronome indefinido. Veio, ele atrai o verbo. Para trás do verbo. Depois, pronome interrogativo, advérbio interrogativo. Na verdade, é interrogação. Mas vejam que não necessariamente eu tenho uma interrogação... uma interrogação direta. Eu posso dizer assim, ó. Por exemplo, ó, quem me busca a esta hora? Tá? O pronome está aqui. Então ele atraiu. Por que te assustas assim? Está aqui, ó. Tá? O pronome atraiu. Como a julgaram? Está aqui, ó, advérbio. Dentro dos contextos. Eu posso ter uma pergunta indireta. Eu não disse aqui, ó. Quem me busca a esta hora, eu poderia dizer assim, ó. Gostaria de saber quem me busca a esta hora tardia. Perceba que eu não tenho agora mais interrogação, tá? Eu tenho uma interrogativa indireta, mas esse quem continua estabelecendo condição para que o nosso verbo atraia, tá? Então, o que é isso daqui? Ó? Pronome interrogativo em uma interrogativa indireta. Interrogativa está indireta, né? Então, ele tá tendo a mesma função, só que é um pronome interrogativo indireta. Tá? Quem me busca, quem me busca? Estou perguntando, gostaria de saber quem me busca. Estou afirmando, mas estou usando o pronome interrogativo. Depois disso, orações iniciadas por palavras exclamativas. É importante entender que, tanto na interrogação quanto na exclamação, o que nós temos aqui é o quê? Impostação de voz. Por quê? Porque como é que eu sei que você está me perguntando, exclamando? Pela impostação de voz, pela expressão. Então, esse tom sonoro é que vai fazer tudo isso aqui, ó. Quero que o vento te leve. Então, ó, o T vem antes do leve por causa da expressão. Quando eu digo isso aqui, ó, é o que ele fala optativa, tá? Desejo. Não necessariamente eu preciso ter exclamação, mas ainda assim eu uso emoção. Deus o abençoe. Olha só aqui, ó. A atratividade. Bons olhos o vejam. Tá? Então, em todos os casos, em todas as condições é assim. Tá?
expressão sonora. E o em mais o gerúndio. Tá? O que é em mais gerúndio? É uma construção particular, em se querendo, em se falando, em se perdendo, está sempre aqui essa condição. São fatores, são formas de se trabalhar essa questão. Vamos ver algumas observações? Primeira observação significativa. Tá? Não é aceito pela norma culta da língua portuguesa. Primeiro, iniciar oração com pronome oblíquo. Como assim? Por mais que seja comum a gente falar algumas coisas, o que a gente nunca faz? A gente não começa uma expressão com pronome, me arruma um cigarro aí. Não, arruma-me. Pô, mas fica feio, me empresta a caneta. É melhor do que empresta a minha caneta. Só que ainda assim, essa não é a regra. Eu estou começando de outra maneira. Entendeu? Vou tomar minha aguinha aqui. Beleza? Então essa daqui é a primeira condição. Não posso. O certo seria o quê? Arruma-me um cigarro. Aí, tá? Aí sim, olha só. Então nunca começo. Depois, ênclise com verbo no futuro, não é? Hoje entregarei, olha o verbo no futuro aqui, o certo é entregá-lo-ei. Aí sim, então nunca entregarei o amanhã, entregá-lo-ei. E pronome oblíquo depois do particípio. Ó, veja isso aqui que é uma condição muito comum. É quando o som fica repetido, parece que eu não estou dizendo o segundo o. Eu havia deixado tá? Fala assim, ó, o som é praticamente um só. Então, para que isso daí não aconteça, eu tenho que dizer, ó, eu havia o deixado ou eu o havia deixado, tá? Ó. Então, ou ele fica aqui, ou ele fica aqui. Tá? Atrás de um, para trás de outro, as duas condições são perfeitas e podem acontecer, o resto é errado. Observação 2. Existem casos facultativos. Vou chamar a atenção do facultativo, porque as provas gostam de dizer que tudo é facultativo. E não tem nada. Existem coisas específicas que são facultativas. Tá? Primeira coisa, olha só. Ela... não é o conheço, né? Eu errei aqui, peraí. Deixa eu apagar aquilo, conheço. Pronto. E aqui. Ela o conhece. Tá? Ela o reconhece. Ela reconhece. Por que é facultativo? Porque essas palavras que estão aqui, ó, elas não são de poder obrigatório. A gente falou de pronome relativo, pronome demonstrativo e... Deixa eu ver. Pronome interrogativo, a pronome indefinido relativo. Tem mais um. Vou chamar a atenção aqui do pronome indefinido. Ó. Que não apareceu, tá? Deixa eu ver onde que cabe. Cabe aqui, ó. Tá? Deixa eu ver aqui, ó. Vamos colocar. Tá? Então fica como? Pronome. Ou seja,
que é assim. Claro, isso me alegra. Tá? Ó, o verbo alegrar. Nós temos o isso aqui, ó. Tá? Claro que isso me alegra. Deixa eu sair daqui. Deixa eu ir pra cá. Olha lá. Claro que isso me alegra. Né? Falou assim, tá ruim. Não, vou voltar para cá. Vamos sumir. Opa, olha só, bem no cantinho. Ó. Claro que isso me alegra, tá? Então, o que você tem ali, ó? O isso, tá claro que aquilo me alegra, que isto, tá? Olha, vamos colocar aqui, que aquilo... que isto... Não importa. É pronome demonstrativo, ele atrai. Só para lembrar mais um fator que estava ali dentro dessa construção. Agora eu volto para cá. Ó. Pronto. Tá bom? Então, mais um pronome que estava lá e que eu não citei, que é o pronome não é indefinido. Ai, desculpa, gente. Pronome demonstrativo. Eu li aqui, ó, o indefinido, vim aqui escrever. Não é, não. É relativo, indefinido e pronome demonstrativo. Tá bom? E pronome demonstrativo. Tá, esses aqui são os relativos. E o pronome demonstrativo. Tá? São esses que funcionam. Se você olhar aqui, está aqui o pronome demonstrativo, está aqui o exemplo da função dele. Tá? Então, o pronome demonstrativo atrai. Aqui, ó. Existem casos facultativos. Deixa eu voltar. Então, o que é um caso facultativo? Por exemplo, o ela. O ela o reconhece, o ela reconhece. Ou tanto faz, por quê? Porque o ela não é um fator de atratividade obrigatório, então é facultativo. Tá? Ó, estamos aqui para te orientar. Pessoal, verbo no infinitivo. Tá? Você pode colocar antes ou depois. Tá? Estamos aqui para te orientar, para orientar-te. Mesma coisa. Tá? E se eu tiver uma palavra negativa, continua a mesma coisa. Continua a mesma coisa. Não importa. Tá? Não importa. Sempre assim. Tá? Se é facultativo, pode ser antes ou depois, tudo funciona. Locução verbal. Locução verbal é quando tem o verbo principal mais o verbo auxiliar. O que eu faço? Eu posso colocar em qualquer lugar. Se houver uma palavra antes, então, eu posso colocar antes, posso colocar no meio, tá? Posso ligá-lo ao verbo, tá? E posso colocá-lo depois do verbo. Todos eles. Tá? Qualquer uma das condições. Se eu tenho locução verbal, eu coloco antes, durante ou depois, não tem problema, é assim que funciona tudo isso, tá bom? Fixação. Vamos dar uma olhadinha aqui em alguns casos, só para a gente poder entender isso daqui funcionando, né? Então ele coloca assim, ó, assinale a alternativa correta. Me disseram as reais razões de sua rejeição. Serve? Não, não posso começar, tá? É disseram me. Então, esse está fora. Depois, nunca enganar-te-ia. Pessoal, não, porque eu tenho nunca aqui. Ó. Então, nunca te enganaria. Por quê? Porque
o meu verbo está no futuro, mas eu tenho qual situação? Uma palavra atrativa que é o nunca, então é obrigatório. Então está fora, também está errado. Olha só, hoje me informaram, perfeito, porque o me veio antes do verbo e eu tenho a palavra atrativa. Então daqui está correto. Depois, ó, isso convencemos. Não, está aqui, ó, pronome demonstrativo. Deveria vir como? Isso nos convenceu, tá? Por causa do isso, ele veio para trás. E a última. Não entendi as culpas que atribuíram-nos. Todo que, lembre-se disso, ó, todo que atrai. Então tem que atrai, não precisa pensar se ele é conjunção, se ele é outra coisa, tá? Então o que acontece? Deveria estar aqui, ó, culpas que nos atribuíram. Tá? Então é aqui, ó, que ele deve ficar por causa da atratividade desse cara. Tá? Essa é a condição, é assim que deve funcionar. E por fim, outra situação. Quem informou daquela calúnia? Pessoal, eu tenho uma interrogação, não pode ser assim, né? Eu tenho que ter quem o informou. Tá? Ele fica aqui, ó. O que eu fiz? Quem o informou. Então a minhoquinha coloca ele aqui para trás, porque eu tenho que uma interrogação lá na frente. Assim funciona. Depois, quanto custa me entender as razões? Olha, eu tenho uma expressão exclamativa e tenho quanto, que é pronome relativo, não tem nem o que dizer. É quanto me custa. Tá? Então ele está aqui atrás do verbo e eu tenho aqui o quanto também funcionando. Depois, tá fora, tá fora. Deus proteja-te. É uma fase optativa que demonstra desejo. O certo é Deus te proteja. Deus te proteja. Então tá fora também, ó. Devolver-te-ão os trabalhos corrigidos. Perfeito. Verbo no futuro, pronome no meio. Certinho, essa é a nossa alternativa. E a última, não devolver-te-ão. Não importa que o verbo está no futuro, eu tenho palavra atrativa. Então é não te devolverão os trabalhos. O não atrai o pronome para trás do verbo. Essa que é a relação, essa que é a forma, a estrutura para fazer tudo isso daí funcionar bonitinho, tá? Fala assim, então, lembre-se de colocação pronominal, eles vão pedir muito, e lógico que eles vão misturar colocação pronominal com regência, né? Como o professor falou, ele quer saber se o pronome está sendo usado de maneira correta, se ele está no lugar certo, e se é o pronome que corresponde àquele complemento, com ou sem preposição, tá? Já que essa é a condição básica para tudo isso daí. Eu volto daqui a pouco com mais um bloco, estou fazendo de meia hora para uma organização do conteúdo, tá bom, moçada? Então, peraí, eu coloco esse, coloco mais um, é mais fácil de administrar, tá? Até já. Olá, minha gente, professor Nelson Sartori. Vamos lá? Vozes verbais, vamos trabalhar com isso, vamos ver como é que funciona isso daqui, já que toda a prova pede esse tipo de relação e principalmente se você for olhar assim, prova de escrivão e tudo mais, está até lá descrito bonitinho. Então vamos ver? Olha aqui. Olhando de perto. Então vamos lá. Pessoal, nós temos 3 estruturas de vozes verbais, tá? Ou seja, como é o comportamento do sujeito em relação ao verbo. O que significa? O que é voz ativa, passiva e reflexiva? Então vamos entender. Falou assim, voz ativa, o sujeito, ele
pratica a ação verbal. Então, por exemplo, eu digo assim, ó, eu comprei um carro. Tá? Quem comprou o carro? Então, eu pratiquei a ação de comprar. Vejam só, então eu sou o quê? Um sujeito, vou até melhorar aqui, ó. Eu sou um sujeito agente, porque eu que estou agindo, tá bom? Eu que estou praticando. Olha a flechinha. Eu comprei. Agora imagine que eu dissesse assim, ó, o carro foi comprado por mim. Eu pergunto agora, quem foi comprado? Você responde o carro. Mas veja a diferença. Enquanto eu comprei, o carro foi comprado. Veja, o eu pratica a ação de comprar, tá? O eu pratica a ação de comprar e o carro sofre a ação de ser comprado. E o carro sofre a ação de ser comprado. Eu comprei um carro foi comprado por mim. O que eu tenho no segundo caso? Voz passiva, ou seja, o meu sujeito é paciente. Ele sofre a ação verbal, ele sofre essa ação. Entendido? Como é que funciona? Então é assim. Depois, voz reflexiva. Nesse caso, o sujeito pratica e sofre a ação, tá? Ou seja, ele é o quê? Agente e paciente ao mesmo tempo. Como assim, ó? Eu me barbei. Tá? Então vamos lá. Barbear é o nosso verbo. Quem que se barbeou? Eu. Então, olha, eu barbeei alguém. Eu pratiquei a ação de barbear. Quem que eu barbeei? A mim mesmo. Então perceba que eu pratiquei a ação de barbear e sofri a ação de ser barbeado. Assim, a criança se machucou, a garota se maquiou, a garota se penteou, tá? Falou assim, ela penteia, é penteada, ela maquia, é maquiada, a criança machuca e é machucada, tá? Eu barbeei e fui barbeado. É a voz reflexiva. Tá? Então vamos ver como é que funciona todo esse processo. Vejam só aqui, ó. Quando eu trabalho com você, o que nós chamamos de transposição, e é isso que é importante, é quando eu passo, olha aqui, ó, da voz ativa para a voz passiva analítica, da voz ou a chamada voz passiva sintética. A gente vai ver o que é cada uma delas, tá? Então é importante a gente perceber algo assim. Como é que funcionam essas duas relações? Primeiro, você tem a voz ativa. As alunas exigiram a presença da professora, tá? Então, eu tenho aqui tudo que eu preciso da minha relação, tá? Muito bem. O que eu faço? É a voz ativa. Fatores importantes. Só ocorre, aqui, ó. Só ocorre voz passiva com objeto direto. Por quê? Porque você vai ver aqui, ó, que o objeto direto é ele quem vai virar o sujeito. Então veja o que acontece, ó. As alunas exigiram a presença da professora. O que eu faço para fazer a transposição? Primeira coisa, eu pego o meu objeto direto que está aqui, eu vou trabalhando cores, tá bom? Então a gente vai começar com o roxo. Ó, eu pego o meu objeto direto e, ó, ele vai fazer isso daqui, ó. Ele vai virar
o meu sujeito paciente, está percebendo? Então aqui, ó, a presença da professora, a presença da professora. Tá, ó, daqui, ó, ele fez esse caminho. Tá, ó. Sempre vai fazendo esse caminho, andando, tá, andando, tá, até virar o sujeito. Fiz isso daqui, eu vou trabalhar o meu verbo, tá vendo o verbo? Toda vez que eu fizer, ó, as alunas exigiram a presença da professora foi exigida. Olha o que acontece aqui agora, mudando a cor de novo. Tá? Vamos para um azul. Tá, ó. Verbo transitivo direto. O que acontece? Ele vai ficar assim. Ele vai se desenvolver em duas maneiras, aquele verbo. Tá? Ele vai, era um verbo só, exigiram, agora fica foi exigida. O verbo auxiliar e o verbo principal vai para o particípio. Tá vendo? O verbo principal vai para o particípio. Então, o que eu fiz ali? Ó? Eu saí do exigiram, foi exigida. Tá? Então, aqui, ó. As alunas exigiram a presença da professora foi exigida e agora eu pego quem era o meu sujeito, eu mudo a cor dele, eu vou fazer ele virar. Ele não dá. Lilás marrom aqui, ó. Deixa eu ver. Não. Então aí fica assim, ó. Tá? Sujeito agente. As alunas, vamos lá. Até aqui, ó. Tá? Pelas alunas. Então, como é que foi? As alunas exigiram a presença da professora foi exigida pelas alunas. Tá? Agora, vê que legal, ó, as alunas e pelas... Você perceba que a presença é singular. E aqui é plural. O que acontece nesse sentido? O verbo no plural. Quando eu coloquei aqui, ó, a presença da professora singular, aqui também foi para o singular. Então é importante, é isso que vai ser cobrado demais, essa questão de o sujeito era plural, o verbo no plural, aí entra o objeto direto que era singular, invertendo o verbo vai para o singular, ou o contrário, aqui, ó. Sujeito às alunas plural, verbo exigiram no plural, a presença é singular. Quando eu inverto, a presença da professora virou o sujeito é que manda no verbo, tá? Então aqui, ó, a presença foi exigida, tá no singular, tá? E pelas alunas no plural. Quem que é pelas alunas? Não são as alunas que exigiram, elas continuam fazendo esse trabalho na voz passiva, só que agora elas não são mais o sujeito. Elas são o que nós chamamos de agente da passiva, quem pratica a ação na voz passiva, tá? Mas não é o sujeito. Tá? Então, antes o meu sujeito, as alunas é que agiam, agora a presença da professora que sofre a ação, mas é sujeito. Se você olhar, quase tudo que havia ali em cima tem aqui embaixo. Tá? Tudo que havia ali em cima tem aqui embaixo. Mas agora o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma forma, por isso que é analítico. Toda vez que tem tudo, é analítica. Mas agora eu quero fazer sintética. Sintética, eu resumo. Como que eu resumo? Ao invés de trabalhar o verbo desenvolvido aqui, ó, tá vendo? Eu vou trabalhar ele simples.
Se a presença foi exigida, então exigiu-se a presença. Mas quem é esse C aqui, ó? Perceba que quando eu tinha, ó, as alunas exigiram a presença, as alunas é que eram importantes, eram as alunas que estavam exigindo, era o sujeito. Quando eu passei da voz ativa para a voz passiva, as alunas não são mais o mais importante. Quem virou importante agora é a presença da professora. É a mesma coisa de eu comprar um carro. Quando eu digo assim, ó, eu comprei um carro. Quem comprou o carro? Eu. Então eu estou feliz porque eu comprei um carro, tá? Estou feliz porque eu comprei um carro. Importante para mim comprar um carro, tudo bem. Agora, quando o vendedor da loja vende o carro, para ele não é importante que eu tenha comprado o carro, mas sim que o carro tenha sido comprado por mim, porque quando alguém compra o carro é que ele ganha dinheiro, então pouco importa quem comprou. Para ele o importante é o carro ser comprado por alguém e não quem comprou. Então ele inverte a ordem da informação. Eu digo, eu comprei um carro novo, e ele falou que um carro novo foi comprado por mim, foi comprado por você. Ele inverteu, ele deu mais importância para o carro. É o que aconteceu aqui, ó. Quando eu digo as alunas exigiram a presença da professora, quem que era importante? A aluna fazer essa exigência. Na de baixo, quando eu digo a presença da professora foi exigida, o que é importante? A presença dela ser exigida. E as alunas, não importa quem exigiu, tá? Isso significa que lá em cima o sujeito às alunas é importante. Quando ele ficou aqui embaixo como agente da passiva, ele não era mais tão importante, tanto que virou termo preposicionado. Por isso ele vai lá e substitui isso daqui, ó, por um pronome apassivador, que é o quê? No nosso caso, o C. Tá? É um pronome apassivador. Tá? Ou partícula, né? Partícula apassivadora. Tá? Um ou outro, não importa. É o nome disso daqui. Tá? Que é o nosso C. Então, o que ele faz? É como se ele transformasse esse cara no C que está aqui, ó. Então, vejam assim, ó. O verbo que era foi exigida virou exigiu. Resumiu, sintetizou. O pelas alunas virou C. E a presença da professora se manteve. Então, o que eu fiz? Eu sintetizei. É importante você saber fazer isso aqui, ó. As alunas exigiram a presença foi exigida, tá? E exigiu-se a presença. Você saber fazer esses caminhos todos na hora que você faz a transposição, tá? É sempre importante. É você saber fazer isso. Ó, quando eu coloquei aqui, eu comprei um carro novo, ó. Eu comprei um carro novo foi comprado. Eu fiz essa passagem. Como é que ficaria na sintética? Comprou. Opa, olha só. Comprou-se um carro. Comprou-se, partícula C, um carro. Tá? Voz passiva. Mesma coisa, né? Eu vamos colocar assim, João bebeu o suco. Tá? O que eu faço? Eu pego o suco que está aqui, ó, e jogo para cá. O suco. Pego o verbo beber e faço o que ele fez lá, aqui, ó. O suco foi bebido. Mas se alguém bebeu o suco não foi bebido, por quem?
por João. Tá? Ó. Tá bom? E aí, se eu quiser passar para sintética, eu faço assim, ó. Pego o João, que não é importante, transformo num C. E digo assim, ó. Bebeu-se o suco. Bebeu-se o suco. Pronto. Capa aqui para esse parênteses aqui, ó. Tá? Bebeu-se o suco, continua o nosso sujeito. Tá? O suco continua o nosso sujeito. E o verbo está aqui com a partícula. Voz passiva sintética. Tá? Então nós fizemos todas as passagens. Sempre assim, ó. João bebeu o suco foi bebido por João, bebeu-se o suco. Tá? Importante a gente conhecer a dinâmica desse tipo de coisa. Dentro desse contexto. Você sabe passar da voz ativa para a voz passiva analítica e da voz passiva analítica para a sintética. Tá? E é sempre importante você perceber o seguinte: quando eu tenho um verbo, tá? Aqui, ó. Eles viram 2. E se eu tiver 3 verbos, perdão, é porque antes eles eram 2. É como assim? Ó, de novo, imagine que eu coloque assim, ó, vamos ver se aparece aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Tá, a gente faz o exercício. Eu diz assim, ó. Eu irei comprar açúcar. Então o que eu digo? Açúcar. Ó, não é irei comprar, eu tenho 2 verbos. Agora eu sempre vou somar o verbo auxiliar, que é o verbo ser para fazer falar açúcar. Então, ó, eu irei comprar açúcar, açúcar irá ser comprada por mim. Tá? Ó, irá ser comprada. Aqui eu tenho irei comprar, apaguei o negócio. Irei comprar açúcar, açúcar irá ser comprado. Lá eu tinha 2 verbos em cima, tá? Ó, aqui viraram 3. Tá bom? Importante entender o que acontece. Quando eu passo da voz ativa para a voz passiva, eu somo o verbo ser, o verbo auxiliar, que vai formar a voz passiva. Então, sempre eu somo um verbo quando eu faço voz passiva, tá? E sempre tiro quando eu volto para a voz ativa, tá bom? Então, olha só, agora ele quer que a gente primeiro identifique. Como é que eu identifico se é voz ativa, voz passiva ou voz reflexiva? Eu acho o sujeito, lembrando que eu sempre pergunto para o sujeito quem ou o que ao sujeito, ao verbo, né? Ao verbo. Eu acho o sujeito. Será que é a nossa chavinha do sucesso? Tá? Então, olha só. Todo trabalho foi considerado válido pelo fiscal. Então, cadê meu verbo? Foi considerado. Tá? Pergunto, quem foi considerado? Resposta, o trabalho. Então, pessoal, o trabalho considerou ou foi considerado? Não, ele foi considerado. Então, eu tenho aqui, ó, voz passiva. Tá? De baixo, ó, ele não se machucou naquele acidente. Cadê meu verbo? Machucou. Quem se machucou? Tá? Ah, mas ele tem o não, esquece o não. Quem se machucou? Eu falo assim, ó, ela. Tá? Então aqui, ó, ela se machucou naquele acidente. Quem que machucou? Ela machucou. E quem que ela machucou? Ela mesma. Ah, então eu tenho o quê? Voz reflexiva, porque ela machucou e foi machucada. Tá? Entendido? Depois, ó,
esse concurso tem aprovado várias pessoas. Quem que tem aprovado esse concurso? Pessoal, agora presta atenção, ó. Esse concurso tem aprovado alguém ou tem sido aprovado? Por quê? Porque tem aprovado, eu não estou com dois verbos, é a mesma coisa. Se esse concurso tem aprovado, esse concurso aprova. Tá? Então, esse concurso aprova várias pessoas. O que ele faz? Ele pratica a ação. Então, eu tenho voz ativa. Tanto que, ó, o concurso tem aprovado, tá? Muita gente, tá? Vários candidatos, perdão. Olha, falando desse tipo, esse curso tem aprovado vários candidatos, esse curso aprova, ele pratica ação. Então, é voz ativa. Mas veja que eu poderia fazer assim, ó. Vários candidatos. E aí eu pego e digo, tem sido aprovados. Eu aí sim teria a voz passiva, mas aqui a minha voz é ativa. Porque esse curso tem aprovado é a mesma coisa que esse curso aprova, só que eu tenho dois verbos. Tá? Então você tem que entender, esse curso tem aprovado, esse curso aprova. É o curso que tem aprovado, é o curso que está praticando a ação de aprovar. Então é voz passiva, tá? Voz ativa, tá? Voz passiva é aqui, tá? Tem sido aprovado. Esse concurso tem aprovado, é a mesma coisa que esse concurso aprova, ele pratica essa ação, tá bom? Entendido? Depois, olha a letra D. Quando a polícia chegou, quem que chegou? A polícia. A polícia chegou. O ladrão já tinha fugido, tá? Tinha fugido. Quem que tinha fugido? O ladrão. Então, a polícia chegou e o ladrão fugiu. Praticou ação nos dois casos. Voz ativa. Depois, fazem-se carretos aos domingos. Não posso dizer que carretos são feitos aos domingos por alguém? Então, fazem-se carretos. Quem? Ó, fazem-se carretos. O que se faz? Quem e o que se faz? Carretos. Então, estou fazendo aqui, ó. Carretos é o nosso sujeito, tá? Então, carretos são feitos por alguém. Eu tenho voz passiva, só que aqui ela é sintética. Tá? Porque tem a partícula C. Fazem-se carretos, carretos são feitos, alguém faz carreto. Tá? Depois, nenhum sobrevivente foi encontrado até agora. Quem foi encontrado? Nenhum sobrevivente. Gente, nenhum sobrevivente encontrou alguém ou foi encontrado? Ele foi encontrado, tá? Nenhum sobrevivente foi encontrado. Então, o que eu tenho aqui, ó, nessa brincadeira, tá? Ele está sofrendo ação, então é voz passiva. E aqui, ó, o jantar será servido às 19 horas. Quem será servido? O jantar. O jantar pratica a ação de servir ou sofre a ação de ser servido? Sofre. Então, eu tenho voz passiva. A grande pergunta dele é se você tem voz passiva ou não. Não, é você fazer a transposição, que é isso daqui, ó. Sempre você passa. Só que agora presta atenção. Qual que é a parte legal disso daqui? A parte legal é você fazer assim, ó. É você lembrar que você só precisa do sujeito e do verbo, e o resto a gente joga fora. Então, olha só como é que eu faço aqui, ó. Eu pego e digo assim, ó. O governo municipal acabou de interditar ciclovias porque não sabe andar de bicicleta. Vamos pegar só o primeiro verbo. Tá? O governo municipal acabou de interditar. Quem acabou de interditar? O governo. Acabou de interditar o quê? As ciclovias. Tá bom? Então, o governo acabou de interditar as ciclovias, tá?
Eu pego as ciclovias, tá? Pego isso, acabou de interditar. O que aconteceu com as ciclovias? Elas acabaram de ser interditadas pelo governo. O que é importante saber fazer? Isso daqui. Que é o que ele vai perguntar para você. Como é que fica o verbo se eu passar? Mesma coisa. Ó. O noivo das 18 horas havia convidado os prazos e os diáconos para um churrasco. Tá, cadê meu verbo? Havia convidado. Quem havia convidado? O noivo. Mas e das 18 horas? Esquece. Aquilo que não precisa não importa. Falou quem que ele havia convidado? Os padres e os diáconos. E o para termo preposicional? Joga fora. Tá? Veja que tem coisas que eu não me importo. Então, olha só. O noivo havia convidado os padres. Que a gente sabe que os padres haviam sido convidados pelo noivo. Ó, haviam sido convidados. É isso que é importante aqui, ó. Haviam sido convidados, tá? Então mudou a ideia. Antes o noivo convida os padres, agora os padres são convidados, tá? Os padres e os diáconos, tá bom? De baixo, ó, vários conflitos internacionais têm levado a CIA a convocar espiões. Tá, ó, o que nós temos aqui, ó? Vários conflitos, tá? Internacionais. Eu pego só os conflitos, que é a parte importante. Conflitos ou vários conflitos. Tira o que é internacionais. Pode ficar. Tem levado a CIA. Então, a CIA tem sido levada. Ó, perceba que os conflitos eram plural e masculino. Quando eu passei para baixo, a CIA é feminino singular. Então, a CIA tem sido levada por vários conflitos. A gente tem que saber fazer essa passagem. Mesma coisa, ó. Aquela mocinha havia convidado. O professor, quem que havia convidado aquela mocinha? O sujeito. Ela havia convidado o professor. Então, o que a gente sabe? Que o professor... Olha lá. Havia sido convidado, tá? Havia sido convidado por, né? Por aquela mocinha. Então aqui, ó. Havia sido convidado. Tá? Então sempre é importante a gente saber fazer essa transposição. Sair de cima e para baixo. É uma coisa simples. Tá? Olha lá, é assim, ó. O governo acabou de interditar as ciclovias acabaram de ser interditadas. O noivo havia convidado os padres haviam sido convidados. Vários conflitos têm levado a CIA tem sido levada. Aquela mocinha havia convidado o professor havia sido convidado. Pronto. Essa é a transposição, porque ele vai propor a você, assim, ó, a frase tal na voz passiva em qual alternativa. Você tem que ver qual das 5 está correta. Então, para você saber, não é olhar, você tem que saber fazer, achar e acabou. É assim que funciona bonitinho essa estrutura. Beleza? Entendido? É isso aí.